Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, informações, bastidores, dia a dia, mercado da bola e tudo que rolou nas últimas horas nos bastidores do Corinthians. E mais, os desdobramentos do caso Matias Rojas. Em instantes, você vai ficar sabendo aqui. Deixe o seu like, inscreva-se se chegou agora, gostou do conteúdo? Seja bem-vindo. Deixe também o seu comentário. Se possível, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações. Bora lá, pessoal! Olha só, conforme combinado e prometido aqui com os seguidores do canal, vamos às partes, o que elas falaram e os desdobramentos do caso Matias Rojas. O que eu respondi para um seguidor quando ele perguntou, se estavam forçando ou não a saída do jogador do Corinthians, ou se ele abandonou o treino, daria uma justa causa? A resposta a isso é: depende. Por que depende? São vários fatores, são os dois lados e a gente não tem o contato, pelo menos por enquanto, de tudo que está acontecendo nos bastidores. Então não farei nenhum comentário precipitado sem ter nas mãos o que aconteceu nos bastidores, principalmente quanto à situação contratual do jogador, para não cometer nenhuma injustiça. Por quê? Porque o bom jornalismo é feito assim, feito em cima de fatos. Vamos lá falar o que as partes alegaram até o momento. A começar pelas informações que foram publicadas nesta quinta-feira no jornal Olé da Argentina. A manchete é a seguinte: Matias Rojas rompeu o contrato com o Corinthians e se considera jogador livre. Essa é a manchete do periódico da Argentina. O meia paraguaio Matias Rojas cobra da diretoria uma dívida pelo não pagamento dos direitos de imagem. Isso é fato. Por outro lado, em nota oficial, a diretoria do Timão admitiu surpresa com as faltas de Rojas no treinamento que está sendo realizado no CT Dr. Joaquim Grava e já procurou os representantes do jogador para saber o que está acontecendo. A nota oficial do clube é a seguinte, abre aspas: a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matias Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira, 29 de fevereiro. Representantes do clube estão em contato com o staff do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências cabíveis. Fecha aspas. Esta nota é um comunicado oficial do clube. Alegação das partes. O meia Matias Rojas alega que o Corinthians não cumpriu com o acordo costurado com ele no início deste ano e discute a rescisão de contrato com o clube. Segundo o meia paraguaio, o Timão teria feito o pagamento combinado em janeiro, mas não quitou a parcela de fevereiro. Ele não explicitou, entretanto, quanto o Corinthians pagou em janeiro e o que falta ou que em tese faltaria a ser quitado. Ainda, informações de bastidores dão conta de que o camisa 10 avalia mais uma vez entrar com uma ação contra o Corinthians a fim de rescindir o contrato, caso não haja uma resolução amigável. Essa possibilidade já havia sido aventada em dezembro, quando Rojas chegou a um acordo com o clube. Contraponto: uma disputa judicial nesse momento poderia causar um enorme prejuízo ao Corinthians, em caso de uma condenação, pois obrigaria o clube a quitar o valor integral do contrato do meia, que vai até 2027, em caso de uma ação que fosse julgada em prejuízo do Corinthians, ou seja, caso essa ação viesse a ser ganha pelo atleta Matias Rojas. Isso é um fato hipotético. Em matéria publicada pelo GE, em janeiro deste ano, dava conta de que a dívida do Timão com Matias Rojas, no fim de 2023, era de 5 milhões de reais. Essa época houve um acordo entre as partes para que o valor fosse quitado no início deste ano, mas a diretoria pagou apenas janeiro. Naquela época, pessoal, o jogador ameaçou mover uma ação contra o Corinthians, cobrando os valores devidos. O presidente Augusto Melo, que havia acabado de assumir a presidência do clube, concedeu uma entrevista à TV Bandeirantes, onde ele relatou que acreditava na recuperação do jogador e na retomada do bom futebol após o acerto financeiro para o pagamento da dívida. Na ocasião, Augusto Melo disse o seguinte, abre aspas: é um atleta encantador, simpático, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, está feliz, quer jogar. É aquela história. Finge que paga, finge que joga. Espero que agora ele jogue. Colocamos tudo em dia.
fecha aspas, em entrevista concedida por Augusto Melo à TV Bandeirantes. Por outro lado, em matéria publicada pelo Samir Carvalho no UOL, o jogador teria outra opinião sobre todo esse episódio. Antes de faltar aos treinos, de acordo com Samir, Rojas teria alegado para companheiros de time que o Corinthians não arcou com os compromissos financeiros por não querer sua permanência no elenco. Resumindo, na visão do paraguaio, de acordo com a notícia publicada no UOL pelo Samir, o atraso da parcela de pagamento da dívida deste mês é uma espécie de maneira que o Corinthians teria encontrado para evidenciar que não quer mais contar com o jogador no elenco. Bom, todos os lados aí foram explicitados, falei para você tudo que saiu na mídia, todas as especulações, os fatos. Agora é o seguinte, né? Em meio a toda essa indefinição de futuro, Matheus Rojas já despertou interesse aí de clubes da Argentina. Alguns ele já defendeu no passado, caso aí do Lanús, Defensa e Justiça e Racing. Matheus Rojas foi contratado pelo Corinthians em julho da temporada passada, depois de não renovar com Racing. Ele assinou com o Corinthians até julho de 2027. A expectativa criada em cima do futebol do paraguaio nunca se concretizou do jeito que o corintiano desejava. Ele não conseguiu emplacar uma sequência por problemas físicos. Ele tem 30 jogos pelo Corinthians e deu 2 assistências para gols. Nas 5 partidas, sob comando de Antônio Oliveira, o meia foi acionado em 4 delas, todas elas saindo do banco de reservas. Bom, pessoal, acho que a situação do jogador ficou bem explicada agora. E mais. Destaque da base é desejado por gigantes do futebol europeu. Zagueiro de 17 anos pode sair. Corinthians reajusta salário para impedir que joia saia nesse momento e atrapalhe uma venda futura com maior visibilidade e montante financeiro. Pessoal, estou falando do zagueiro Rafa Venâncio, 17 anos. No momento, gigantes do futebol internacional monitoram a situação do jogador. São eles Real Madrid, Chelsea, Manchester United, entre outros. Diante do interesse de equipes do exterior, Corinthians assegurou meio que momentaneamente a permanência do zagueiro. O salário do defensor de 17 anos foi reajustado. Em que pese ele não poder deixar o Brasil nesse momento, que poderia acontecer a partir de 18 de março, o Corinthians entendeu que era necessária uma valorização salarial para afastar qualquer possibilidade de perder o jogador de forma imediata. Só que uma saída futura não está descartada, tá? Real Madrid, Chelsea, Manchester são algumas das equipes que observam o jogador há alguns anos. Ele é visto pelos clubes como um potencial, tem projeção de crescimento e será alvo, com certeza, de investidas futuras. O contrato do Rafa Venâncio com o Corinthians é válido até 2026. A multa por uma transferência nacional está em contrato na casa de 12 milhões de reais. Já uma transferência para o futebol europeu em contrato, a cláusula é de 30 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais. O zagueiro até foi inscrito no Campeonato Paulista, foi relacionado para alguns jogos contra Guarani e Ituano nas 2 primeiras rodadas, mas não foi aproveitado, não foi utilizado por Mano Menezes, ex-treinador do Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Obrigada por tudo. Alô da Fiel de hoje pro Álvaro Batista Camargo Júnior, o Feliciano Santos e o Tarcísio José Nonato. Não se esqueça de dar aquela moral pro canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações, deixando também o seu comentário, compartilhando o vídeo com os amigos, porque aqui é Corinthians. Até o próximo.